Bom dia, dando continuidade à nossa matéria, agora vamos falar de progressão geométrica, certo? É uma parte da matemática que é muito utilizada, principalmente em prova, certo? Então, a gente tem que ver essa parte para, certo? Vocês conseguirem ir bem em provas futuras que vocês ainda vão fazer. Vamos lá, mas não é muito difícil não, certo? O que seria essa progressão geométrica, PG? Quando falar de PG, nós estamos falando de projeção geométrica, certo? Quando falar de PA, projeção aritmética. Então tem a PA e tem a PG. Hoje nessa aula aqui a gente vai falar especificamente da PG, certo? Tá aqui o termo geral dela aqui, ó. Termo geral, que é uma fórmula que tem que decorar, certo? Fórmula geral da PG, já vou explicar, beleza? Esse AN aqui é o termo geral da PG, é o termo que eu utilizo para achar qualquer outro termo que eu quiser dentro da PG. Já vou explicar direitinho o que é PG, certo? O A1, primeiro termo, o que? É a razão, certo? O N, números de termos. Vamos lá então. É o seguinte, progressão aritmética é uma sequência, certo? Sequência de números. O que seria uma sequência de números? Sequência de números é um bom de números ordenado. Escrevemos para nós aqui, ó, sequência. É um monte de número ordenado, certo? Dessa forma aqui, ó. Beleza? Coloca entre parênteses para mim significar que é uma sequência, certo? Beleza? Então sequência, a cara de uma sequência é essa aqui, certo? Aí essa sequência pode ser apenas uma sequência, sem nenhuma ordem, certo? Por exemplo, 1, tudo 1, certo? Ou 2, 2, 2, 2, tudo 2. Ou 1, 2, 3, aí 5, 7, 8. Então a sequência pode ter uma ordem, a sequência pode não ter uma ordem, beleza? Certo? Aí, com sequências que têm ordem, ela pode ser chamada de PA ou pode ser chamada de PG, certo? Se for uma PA, progressão aritmética, não é o PG que eu estou vendo agora, certo? Se for uma PA, projeção aritmética, significa o quê? Quando eu pegar um termo, a diferença dos termos sempre vai dar o próximo. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou escrever aqui, faz esse exemplo para nós aqui, exemplo. Eu vou fazer outro exemplo aqui de baixo aqui para a gente ver qual que é a diferença. Aqui, ó, tem essas duas sequências, certo? Se eu pegar essa sequência de baixo que eu acabei de escrever, olha só. De 0 para 3 tem quanto? Tem 3 números, certo? De 3 para 6 tem quanto? Tem 3 números, né? De 6 para 9 tem quanto? Tem 3 números, certo? De 9 para 3 tem quanto? Tem 3 números, certo? Então a gente observa, olha só, que nessa sequência aqui de baixo aqui, se eu ir somando 3 com o termo antes, se eu somar mais 3, sempre vai dar o termo posterior, dá o próximo termo. Por exemplo, aqui, ó, 0 mais 3, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, certo? Então essa sequência aqui, a gente chama ela de PA. Por quê? Porque existe um termo, ou um número, certo? Que eu somo com o termo dessa sequência e dá o próximo termo, certo? Isso é PA. Então, se PA, a gente tem que lembrar de soma, certo? E PG de multiplicação. Então, esse número que a gente soma aqui, que dá o próximo termo, ele é chamado de razão. Que se fosse PA, a gente chamaria de R. Certo? É o termo que eu pego, certo? E que eu somo com o termo anterior e que dá o próximo termo, certo? Então o R aqui nesse caso seria 3, porque eu pegaria o termo, o primeiro termo, somaria com o próximo, dá somaria com a razão, dá o próximo. Certo? Certo? Ah, mas o que é o termo, professor? É o seguinte,
O termo de uma sequência, certo? Vou escrever aqui, ó. Termo de sequência. Para explicar para vocês. Termo das sequências. O da PA, da PG, tanto faz. Para a gente comparar. Termo da sequência. É sempre assim, A1, primeiro termo. A2, A3, A4, aí vai, certo? A5, A6, até um AN, e aí vai, certo? Então, quando eu falo de termo, eu pego o quê? O zero aqui, primeiro termo. Qual que é o primeiro termo? O A1, que é esse aqui da formulazinha do termo geral da progressão geométrica. O 3 aqui, A2, certo? O 3, o 3 aqui, o 6, o A3, que é o terceiro termo. O 9, o A4, que é o quarto termo, certo? Então, quando eu vou designar um termo, um número em si dentro da sequência, eu chamo ele de A alguma coisa, que é o termo que esse número é dentro da sequência, certo? Beleza? Tudo bem até aí? Se não estiver tudo bem, vocês pausem o vídeo, voltem aí para rever a explicação novamente. Então, vamos lá então. Então, a gente já viu o quê? Que sequência é um monte de números, certo? Colocado nessa disposição aqui, ó. Beleza? Ela pode ter uma razão ou ter uma forma de se posicionar ou não ter, certo? E nas formas de se posicionar, duas maneiras especiais é a PA e PG. E acabamos de ver que a PA, certo? Ela sempre pega um termo e soma com a razão e dá o próximo, beleza? E a gente lembra de multiplicação. Em vez de somar um número e dar o próximo, o que acontece na PG? A gente multiplica o número e dá o próximo, certo? Então eu pego um número, multiplico pelo termo e dá o próximo termo da sequência. Aqui, ó, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu peguei. 1 vezes 3, né? Vamos pensar assim, né? Olhando aqui já vê que se a gente multiplicar 3 aqui vai dar certo, né? 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, certo? Então essa primeira sequência nossa aqui está crescendo, certo? Se eu pegar um termo e multiplicar pela sua razão, que no caso aqui é 3, vai dar o próximo termo da sequência. E a razão aqui, nesse caso, é escrito por quê, certo? Na PA, progressão aritmética, a razão é R, na PG, progressão geométrica é Q. Certo? Tudo bem até aí? Se não entendeu, vocês voltam aí e revê o vídeo de novo. Vou apagar aqui de novo para nós aqui, para explicar melhor de novo. Vamos lá. Vou colocar aqui outra PG, certo? Precisa ver o que é sequência. Vou colocar agora uma PG aqui para nós aqui. Uma PG. Aí vocês têm que me perguntar, por que a segunda, a segunda que eu escrevi, o 0, certo? O 3, o 6 não era PG. Porque se fosse para ser PG, certo? Lembra que eu tinha que pegar um número e multiplicar pelo anterior para dar o próximo, certo? Alguém poderia pensar, poderia ser o 3 não poderia. Por quê? Porque por causa do primeiro termo que era o 0. Por exemplo, 0 vezes 3 dá 0, né? Aí 0 vezes 3 não daria o segundo termo. Quem é o segundo termo lá era o 3. Né? 0 vezes 3, 0. Aí não poderia ser uma PG, né? Só uma PA mesmo. Aqui, ó. Essa PG aqui, certo? Vamos analisar ela. Quanto que é o primeiro termo aqui? O A1. Para vocês lembrarem, eu vou colocar de novo aqui. A1, certo? A2, A3, A4, A5 e aí vai. São os termos, igual eu expliquei
anteriormente. O A1 vale quanto? 1. O A2 vale quanto? 2. O A3 vale quanto? 4. O A4 vale quanto? 8. O A5 vale quanto? 16. O A6 vale quanto? 32. Certo? Beleza? Sempre multiplicando quanto aqui no caso? 2, né? É isso? Razão 2. Aí, outra forma de descobrir essa razão, como é que eu posso fazer? Eu posso olhar aqui e saber, né? Que é a sequência dos números multiplicado por 2, né? A gente já sabe, né? A gente consegue olhar aqui e já consegue perceber isso, certo? Outra maneira de conseguir achar isso, certa razão da PG, seria o quê? Pegar o termo anterior e dividir pelo pegar o termo na frente e dividir pelo anterior, certo? Então, eu posso pegar qualquer termo que esteja na frente e dividir pelo anterior que dá a razão. Isso é simples, certo? Por exemplo, eu poderia pegar lá 8 dividido para 4, dá a razão. 8 dividido para 4, 2, certo? Então, qual que é a razão dessa PG? 2, certo? Se fosse na PA, eu poderia pegar, em vez de dividir, eu subtraía o termo que está na frente menos o termo anterior, aí dá a razão da PA, certo? No caso aqui na PG, a gente divide. Então, eu pego o termo que está na frente, divide pelo termo que está atrás, certo? E dá a razão da PG, aqui ó, razão da PG. Então, quanto vale o que aqui? 2, razão, certo? Vamos escrever o termo geral dessa PG que eu acabei de escrever aqui. Beleza, então tem a razão. Esse aqui é o termo geral, certo? O termo geral significa que eu posso calcular qualquer termo dessa sequência que eu quiser. Esse é o termo geral. Então, quando eu escrevo o termo geral de uma PG, o significado dela é que eu posso pegar essa termo geral e achar qualquer termo dentro dessa sequência que eu quiser, beleza? Beleza, vamos continuar aqui, ó. Na formulazinha aqui, para escrever ela, eu preciso de quem? Só do A1. Se eu tenho o que ali já, que é 2, quanto que vale o A1 aqui? O A1 é o primeiro número que vem, né? Vou pagar aqui para escrever direitinho. O A1 é o primeiro número que vem ali, ó. Quem é o primeiro número que vem? Número 1. Então, o primeiro termo é 1, certo? Então, eu tenho aqui a razão e tenho o A1, que é o primeiro termo, certo? Eu vou escrever aqui, ó, primeiro termo, que é o A1, certo? O que é a razão? Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Para escrever o termo geral, a n, é só colocar no lugar lá, ó. A n é igual a quanto? O quê? 1. A razão, 2 elevado a n menos 1. Então, essa aqui é a formulazinha do termo geral, certo? Da nossa PG aqui, nesse caso aqui, ó. Certo? Ela serve para quê? Para conseguir calcular qualquer termo da PG que eu queira. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser calcular lá o sexto termo, seria como? Sexto termo desta PG. Então seria como? A6, né? O N é 6, porque eu quero o sexto termo. O N. O N é o número de termos, sabe? Esse N significa número de termos. N igual a 6, número de termos. Igual a 6. Então eu pegaria o A6. Então A6 é quanto? Tá caindo na formulazinha aqui, nessa formulazinha aqui, nesse caso aqui, ó. 1 vezes 2 elevado a 6 menos 1. Aí fica quanto? 1, né? 1 vezes 2, esse 1 aqui não importa colocar, né? 1 vezes 2 elevado a 5 é 2 elevado a 5. Então fica 2 elevado a quanto? 6 menos 1, 5. Aí quanto que é 6 menos 1? Ou 2 elevado a 5, certo? É 2, né? Vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, qual que é o sexto termo aqui? 32. Beleza? Tranquilo, né? Então, o termo geral, certo? Uma das funções deles é conseguir achar qualquer termo que eu queira dentro da
PG que eu estiver estudando. Beleza? Eu também posso usar o termo geral, certo? Por exemplo, para mim calcular qual termo que é, por exemplo, se eu estiver na sequência aqui, né? Então, na sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, aí eu chego lá no termo 1024. Eu estou lá no termo 1024 e quero saber, o 1024, qual termo que é dessa PG aqui, certo? Eu também posso calcular. Pelo quê? Pela fórmula geral. Então eu tenho o termo AN igual a 1024, certo? Eu quero saber qual termo que é, se é o primeiro, se é o segundo, se é o sétimo, se é o oitavo termo, certo? Se é o nono termo. Qual termo que vai ser esse 1024, certo? Qual termo que vai ser? Não sei. Como a gente vai fazer para calcular isso aí? Usa a formulazinha do termo geral. Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos lá. Saber qual termo que é saber o quê? O que eu vou querer achar? O valor do n, certo? Esse n significa o número de termo ou o termo que é dentro da sequência, né? Vamos lá então. Então a fórmula geral ali é a n igual a quanto? 1 que multiplica 2 elevado a n menos 1. Certo? Aí quanto que é o meu AN? 1024. 1024, né? 1 vezes 2 elevado a n, 2 elevado a n do mesmo jeito. N menos 1, né? Beleza? Aí seria o quê? Isso aí é uma equaçãozinha exponencial, né? Deixa 1024 na potência na base 2, né? E faz a conta, certo? 1024 é quanto? É 2 elevado a 10. É ou não é? Se não fosse, vocês me corrigem, certo? Né? Vou ter que fazer, se vocês querem que eu faça a decomposição, lá, a faturação, né? Pega 1024 para saber certinho. Se alguém tiver dúvida, faz lá a faturação, né? Divide por 2, 516. Divide por 2, certo? 216. É só fazer a faturação, né? Faz a faturação lá e consegue achar o valor de do 2 elevado a 10, certo? Faz a faturaçãozinha e fechou. Aí que eu posso cortar aqui as bases igual aos expoentes. Então 10 igual a n elevado a menos 1. Aí o n lá passa, tá menos, passa mais, né? Então n igual a 11. Então qual o termo que é aqui da sequência o 1024? É o termo de número 11, certo? Beleza? O exercício que eu vou passar de PG para vocês é mais ou menos dessa forma aí. Nada de muito difícil. Eu sei que vocês dão conta. Muito obrigado.